Como vai, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui na nossa base de apoio do Programa de Apoio Evangelístico. E nesses dias, a gente está no período de quarentena. Esses dias eu estava olhando alguns cadernos antigos que eu tenho, cadernos de anotação, testemunhos, falando sobre o projeto. E o que eu estava percebendo é que nós deixamos para trás bastante testemunho. Não tenho colocado aqui nessa playlist. Nós temos uma playlist aqui só de testemunho. Eu vou aqui, a partir desse vídeo, mais adiante, falar sobre abrir o meu, deixa eu ver, eu acho que esse aqui é o quarto caderno, né? Vou intitular o quarto caderno, tá bom? Então vai ficar esse título aí, que é esse caderninho aqui. Eu tenho vários cadernos, eu tenho um pequenininho, eu tenho um primeiro que eu comecei a fazer a anotação foi em 2002, foi o nosso primeiro caderno, e testemunhos. Nessa playlist aqui nós temos vários testemunhos, desde quando Deus nos chamou, então eu até convido você a poder dar uma olhada nos outros testemunhos também, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu parei mais ou menos, os outros testemunhos que eu falei foi mais ou menos até 2011. E eu quero lembrar alguns testemunhos que eu tenho colocado no nosso blog, também temos colocado aqui nesse caderno. Infelizmente alguns, o que aconteceu? Eu não coloquei data, tá? A gente começou muita coisa a mudar, a correria, e eu acabei falhando nisso aí. Uma coisa que eu não coloquei data, escrevi assim muito por cima. Então eu vou faltar um pouco com determinadas datas em relação aqui aos testemunhos que eu vou estar contando, tá? Então lá vai, quero falar um pouco do que aconteceu de 2011, que é mais ou menos onde a gente parou, de 2011 a 2014. O ano de 2011, amados, foi um ano assim aqui na Bolívia, de muita atividade. Vou estar colocando aqui algumas fotos, tá, para vocês. Foi um ano de 2011, 2012, 2013, 2014, muita atividade. O alvo que eu tinha, que Deus tinha colocado no meu coração, é fazer presente a palavra de Deus ao povo, e nós estávamos nesse alvo aí. Nós tínhamos também um alvo de criar grupos, de levantar grupos de evangelismo, para poder estar nas ruas levando o evangelho. Então, a gente tinha o objetivo de conseguir levantar ofertas, conseguir recursos para comprar megafones, colocar esses megafones na mão desses evangelistas e criar grupos, né? Um grupo com um evangelista com um megafone, esse evangelista poderia envolver outras pessoas, a gente ia munir esse pessoal com a literatura, esse evangelista ia com esse grupo para um determinado lugar, fazer o trabalho, e a gente ia assim animando esses grupos aí, né? Foi um tempo assim que para mim como evangelista, né, que a gente trabalhando muito mais na área evangelística, foi um tempo assim de muita bênção mesmo, um tempo de ver muito milagre de Deus na rua, e Deus operando assim de uma forma maravilhosa. Quem faz esse trabalho sabe o quanto esse trabalho é maravilhoso, né? Então nós conhecemos muita gente dedicada à obra de Deus, e era uma coisa assim que era todo dia. Algo que acontecia com a gente era todo dia. Eu tinha dias que eu saía 8 horas da manhã daqui da nossa base e voltava às vezes 10 horas da noite. Era o dia inteiro. Eu comia no meio da rua, almoçava no meio da rua, e era o dia inteiro no evangelismo. E Deus nos deu assim companheiros que praticamente eram companheiros também incansáveis nesse trabalho, né? Pessoas assim que não cansavam no trabalho. Tá, então estou deixando aqui algumas fotos para vocês. Vocês estão vendo aí essas fotos desse período aí de muita atividade. Só que aí começou a acontecer algo comigo no meio dessas atividades intensas, e que tempo assim que praticamente eu posso dizer que marcou realmente a minha vida. No meio dessas atividades intensas, Deus começou a falar com a gente muito mais sobre a questão da literatura. Era eu querendo formar grupos de evangelismo, para montar grupos e sair, mandar gente para o Peru, para o Paraguai, para todo lado. E Deus falando comigo sobre a literatura. Deus falou de muitas formas com a gente sobre a questão da literatura. É uma das coisas que Deus começou a falar, nos dar revelação. Deus começou a nos dar revelação. Deus começou a usar pessoas que vinham na nossa casa, na nossa base, e falava em profecia. Deus começou a dar sonhos à minha esposa, a mim. E aí era a gente vivendo um alvo, e Deus começou a mostrar outro alvo, o alvo dele, o propósito dele.
É uma das coisas que eu costumo dizer que é muito difícil a gente poder, vamos dizer assim, analisar e fazer uma escolha, é quando você tem que escolher entre um caminho espiritual e outro caminho espiritual. Então, é muito complicado isso aí, tá? Porque você falar para alguém, falar assim, ó, não, Deus não me orientou a fazer esse trabalho de rua, Deus me orientou a fazer um trabalho pastoral. E aí as pessoas podem te criticar, não, mas como? Se na rua as pessoas estão morrendo, se precisa evangelista na rua, mas você que tem essa vivência com o Senhor, você fala, não, Deus falou para mim, para eu fazer o trabalho pastoral, Deus falou para eu não estar na rua, Deus falou para eu estar dentro de uma igreja cuidando de pessoas. E isso pode ser o contrário também. Aconteceu com a gente. Quando eu comecei a dizer que o Senhor não nos queria à frente de uma igreja, Deus não nos trouxe para cá para abrir uma igreja, quando eu comecei a falar isso para as pessoas, nós começamos a receber muita crítica. E nessa época, nesse período aí de 2011 a 2014, nós tínhamos vários evangelistas que trabalhavam com a gente. E eu aos poucos comecei a falar para um, comecei a falar para outro sobre o plano que Deus tinha nas nossas vidas em relação a gente trabalhar muito mais com a literatura. Então um dia eu estava vindo de um trabalho, eu lembro que eu estava com o meu megafone na mão, mochila, eu vim coração cheio de alegria, foi um dia assim, de muita bênção. E eu lembro que durante esse período que eu estava chegando já aqui perto dessa casa aqui, da nossa base, nessa rua aqui do lado, e eu estava andando e muito alegre, pensando no que Deus tinha feito durante aquele dia. Foi um dia assim, de evangelismo intenso, a gente no meio da rua. E eu, durante aquele momento ali, o Senhor fala ao meu coração, muito forte, você não tem palavra nenhuma para esse trabalho. Peniel, você sabe que a obra ela só funciona quando você tem uma palavra. Você só funciona se você tem uma palavra minha, a obra só funciona dessa forma. E eu já tinha bastante experiência em relação a isso. Não é porque eu quero fazer que um trabalho ele vai para frente. Eu preciso ter uma palavra de Deus para aquilo dali. A obra você faz com o chamado de Deus. Por mais que as pessoas que dizem que não, eu fico dizendo que você não precisa ter um chamado de Deus, você não precisa ter uma palavra de Deus. E eu fico vendo que na Bíblia não funciona assim, na vida não funciona assim, você não vê isso na palavra, as coisas funcionam com a palavra de Deus. Você tem que ter, não basta você querer fazer, você tem que ter uma orientação específica de Deus. Então, e aquilo me impactou, eu via no meio, aquilo me chocou, e o Senhor falou, você está fazendo um trabalho, eu sei que você gosta desse trabalho, esse trabalho é um trabalho abençoado, eu tenho levantado várias pessoas para fazer esse trabalho, mas você não tem palavra nenhuma para fazer esse trabalho. Você vai perder tempo e você vai começar... E aquilo começou a vir ao meu coração. Você vai começar a ter barreiras na frente, você não vai vencer. Eu falei para você trabalhar com a literatura. E, irmãos, eu fui para casa impactado, eu cheguei aqui em casa impactado com aquela palavra, aquilo ali foi muito forte para mim. Eu tirei um tempo de oração, né? Eu fui tirar um tempo de oração e eu lembro que um dia eu estava em casa, orando ao Senhor, entrei de tarde, aquilo me angustiava bastante, entrei no meu quarto, eu fui orar ao Senhor. E quando eu estava orando ao Senhor, e no momento da oração eu disse ao Senhor assim, Senhor, eu não quero... eu já deixei tantas coisas para trás. Eu saí do Paraguai, eu queria muito trabalhar no Paraguai, saí do Paraguai. Eu queria muito trabalhar na área pastoral e tu me trouxeste esse trabalho evangelístico. Eu queria muito fazer isso. Eu comecei a falar as coisas que eu queria fazer na obra de Deus e Deus falou para eu fazer outra coisa e eu fiz. Eu falei, Senhor, esse trabalho, eu amo fazer esse trabalho. Eu gosto desse tipo de trabalho. Eu quero continuar. E eu comecei ali, sabe? E eu fiz aquela oração ao Senhor. Falei, Senhor, eu já parei tanta coisa. Será que eu não posso continuar fazendo esse trabalho? Amados, eu lembro que eu orei ao Senhor, terminei de orar. Quando foi de madrugada, aconteceu algo tremendo. Eu acordei de madrugada, me faltava ar. E eu levantei, parecia alguém que estava tendo uma crise de asma, alguma coisa assim. Eu sei que levantei, aquilo me apertava minha garganta. Eu tentava puxar o ar e eu não conseguia. E eu levantei da minha cama e eu lembro que na mesma hora eu vi que aquilo ali era uma repreensão do Senhor. Eu saí do meu quarto, fui pro banheiro. Quando eu
fui para frente do espelho, meus lábios estavam roxos, eu estava todo roxo. Eu olhei minha mão estava tremendo, suando frio, as pontas do dedo roxo. E eu falei, pronto, agora eu vou morrer aqui, né? E naquele momento eu comecei a falar ao Senhor, Senhor, me perdoa, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a tua vontade. E eu comecei a orar ao Senhor daquele jeito. E naquele momento o Senhor falou assim, olha, a palavra veio forte no meu coração. O Senhor falou assim, eu te trouxe aqui, não foi para você fazer a sua vontade. Você está aqui para fazer a minha vontade. E eu coloquei à frente você desta obra, o que eu já tenho falado, que eu vou colocar o material nas suas mãos e você vai fazer o apoio a esses evangelistas. E amado, quando naquele momento eu estava ali orando ao Senhor e pedindo perdão ao Senhor, naquele mesmo momento aquela crise de sei lá o que começou a passar, eu comecei a respirar normal. E isso eram as 3 da manhã. E eu continuei no meu banheiro, sentei no chão do banheiro, fiquei ali orando ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus, refletindo sobre tudo aquilo que Deus tinha falado comigo, né? Então, eu posso dizer que foi um movimento brusco que Deus deu bastante na nossa vida. Nós começamos a nos perguntar, quem é que vai manter esse projeto? Essa era a nossa pergunta. Quem é que vai manter esse projeto? Quem é que quer manter um projeto que fica apoiando evangelistas, né? Quem é que quer manter um projeto? Quando você trabalha com literatura, é muito comum, quando você trabalha com Bíblia, com literatura, com isso, com aquilo, as pessoas pensam, você está fazendo isso porque você tem dinheiro. Você está fazendo isso porque essas missões estão te pagando. Você está fazendo isso porque você tem alguma entrada financeira muito grande em algum lado. Então sempre existe essa visão, porque ninguém nunca vê esse trabalho como um trabalho espiritual. Eu digo isso porque eu cresci nesse ambiente, né? Então a gente falava, eu tenho um tio que trabalha, né, com literatura, ele trabalha assim porque ele é médico, ele tem condição. E aí a gente encontrava outra pessoa, é porque esse camarada nunca conseguiu fazer nada e ele, sei lá, e as pessoas dão sempre desculpa assim, absurda. E eu cresci vendo aquilo. E aquilo, querendo ou não, estava no meu coração. E logo veio a pergunta, quem é que vai manter tudo isso? Então foi quando o Senhor começou a trabalhar bastante comigo e minha esposa. Cada dia a gente começou a orar, todo dia. Aquela situação começou a apertar muito a gente. Então foi um tempo assim de mudança, tá? O que eu posso falar nós tivemos aí um tempo forte de mudança, uma mudança brusca, radical no trabalho, mas o que dá a nossa garantia ao nosso coração é de que nós estamos no cumprimento da vontade de Deus, fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Então, isso que eu posso comentar um pouco, sem muitos detalhes, de tantos testemunhos que eu tenho. Estou recém passando esses testemunhos ao nosso caderno, muita coisa está no meu blog, né, que eu escrevi no blog e etc, mas eu vou estar. E esse é o primeiro vídeo, tá bom? Abrindo esse 4º caderno aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo, eu vou finalizar por aqui, mas logo mais eu vou estar colocando outro vídeo nessa sequência e eu vou convidar a você a estar acompanhando, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe.